Chegou o momento aí de juntos estudarmos a palavra de Deus. Espero que você aprecie o tema dessa manhã, um tema muito interessante, falando sobre a sacudidura, tempo de sacudidura. Quero convidar você nesse momento a fazer uma oração para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras ilumina a nossa mente para que tenhamos compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Oremos? Pai querido, nesse momento vamos estudar a Tua palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Fale conosco através das Escrituras. Fale conosco através da mensagem desta manhã. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a estarmos mais perto de Jesus Cristo a cada dia. Fica com cada um. Fica com cada família, com cada pessoa que acompanha essa transmissão nesta manhã. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá então? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns textos que eu separei, textos da Bíblia, textos do Espírito e Profecia. Nós vamos começar então fazendo uma análise sobre dois conceitos que a gente precisa diferenciar eles. Um conceito é o que a gente chama de remanescente. O que é o remanescente? Remanescente é um grupo pequeno que sai do meio de um grupo maior. Ou seja, há um grupo grande e Deus agora pega um pequeno grupo desse grupo maior e tira e separa para ser o seu remanescente. A Bíblia tem a história dos remanescentes. Sempre na Bíblia você vai ver as pessoas abandonando os caminhos do Senhor, mas sempre vai existir um remanescente, alguém que decide ser fiel e vai seguir o Senhor sempre. Então, Deus sempre vai ter o seu remanescente. Sacudidura é um conceito que agora existe já o remanescente. O que acontece? É a purificação do remanescente. A sujeira sai e o grão fica, percebe? Deus não vai, no fim do tempo, escolher um novo remanescente. O que Deus vai fazer, na verdade, é pegar o remanescente e vai sacudir o remanescente. Ou seja, a sujeira vai sair, vai ficar o grão. Então, só para a gente diferenciar esses dois conceitos. Remanescente e sacudidura. Remanescente é um grupo que Deus tem de fiéis, mas dentro desse grupo ele precisa sacudir, porque alguns acabam não sendo fiéis e acabam abandonando o caminho do Senhor. Então ele sacode esse grupo e vai ficar mesmo ali só o grão. Que nessa sacudidura eu e você possamos ser o grão que fica, não a palha que sai. Então, remanescente e sacudidura. Deus não vai ter um novo remanescente. O remanescente dele é esse remanescente que tem hoje e vai avançar até o fim dos tempos. O que Deus vai fazer com esse remanescente? Vai sacudir esse remanescente. Esse é um conceito que existe nas Escrituras. Nós vamos ler nesse momento 2 versos bíblicos. Eu separei e vou colocar eles aí na tela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, fazer anotações. O primeiro, Amós, capítulo 9, verso 9. Amós, capítulo 9, versículo 9. A Bíblia diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Deus vai sacudir a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? O povo de Deus, percebe? O conceito que tem já, ele vai sacudir o seu povo. Aí nós vamos avançando agora, vamos lá para Mateus. Vou colocar aqui na tela, Mateus capítulo 13, versículo 30. Esse conceito a gente vê na parábola do joio. Mateus 13, versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Percebeu? Deus, ele vai preparar uma grande colheita. Só que nessa colheita que ele vai fazer, ele vai separar o trigo do joio, o grão da palha. Esse é o conceito que nós vamos usar nessa manhã. Vários textos do Espírito e Profecia eu separei para a gente expandir essa compreensão aí da sacudidura. Que é isso? Que momento é esse de sacudidura? Quando isso acontece? Então, nessa manhã nós vamos dedicar alguns momentos para meditarmos um pouco nisso. Então, só relembrando, remanescente, sacudidura. O que Deus faz na sacudidura? Deus sacode o remanescente. A sacudidura, ela é para o remanescente.
A sacudidura não é para o mundo. A sacudidura é para o remanescente. Você vai entender hoje através dos textos que separamos aqui. Aí eu só coloquei uma imagem para você ter essa questão aí da palha, de ajuntar em celeiros, a separação do trigo e o joio. Eu não vou me deter muito na parábola do trigo e do joio, é uma outra mensagem sobre isso, mas você conhece muito bem ela, você pode ler. O trigo e o joio, eles permanecem juntos até a colheita. O trigo e o joio, eles permanecem juntos até o momento de colher. E então, você não sabe diferenciar muito até que eles vão crescendo, crescendo, e à medida que eles forem crescendo, agora então você vai conseguir diferenciar eles. Mas é bem difícil essa diferenciação. Por isso que essa questão de separação e de sacudir não é uma obra que, agora aplicando para momentos espirituais, não é uma obra que o ser humano faz, mas é uma obra que Deus faz. Porque o ser humano muitas vezes não sabe diferenciar o trigo do joio. Por isso que tem que deixar. O trigo e o joio vão crescendo junto. Deus que vai fazer isso. É Deus que vai sacudir a sua igreja, ok? Então, duas perguntas. A sacudidura já começou ou ela vai começar? A sacudidura está falando de momentos assim que antecedem a entrada no reino, momentos que antecedem a volta de Cristo. Então, nós vamos aplicar, eu coloquei ali, aplicaremos os conceitos do reino de Deus para a sacudidura. E você já vai entender isso, ok? Vamos avançando. Lucas 17, versículo 20 e 21. Então, nesse texto, quero abrir aqui em Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nesse primeiro conceito, nós conseguimos ver que o reino de Deus ele já começou. Porque Jesus falou, o reino de Deus está onde? Está aí dentro de vocês. Então, nesse ponto de vista, o reino de Deus já começou. Nós já vamos entrar nessa sacudidura. Eu só quero apresentar conceitos bíblicos, e aqui conceito do reino, para você entender isso. Então, Jesus falou assim, olha, o reino de Deus, ele já começou. Ele está aí dentro de vocês. Agora tem um outro texto de Lucas 13. Volta um pouquinho aí. Lucas 13, 28 a 30. Olha o que diz esse texto. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Percebeu uma coisa? Nesse texto que nós lemos, dá a impressão que o reino ainda não chegou. Mas por que isso? Jesus está falando assim, o reino está dentro de vocês, então o reino já está aí. Mas ainda não. Ainda não por completo. O reino já chegou em Jesus Cristo, mas ainda não chegou por completo. E aqui ele fala assim, olha, vocês virão, vocês vão estar com as pessoas no reino de Deus, algo que está no futuro. Percebe? Então, o reino de Deus é algo que ele já está, nós já podemos desfrutar do reino de Deus na nossa vida, nas coisas que fazemos, mas também é algo que ainda vai acontecer na sua plenitude. Então, o reino já se iniciou, mas a sua plenitude ainda não. Então, por isso, já começou, mas ainda não em sua plenitude. Pegou esses dois conceitos? Já e ainda não? Esses conceitos nós aplicamos para a sacudidura. Por quê? Porque você vai ver que a sacudidura, à medida que nós estamos estudando e lendo os textos, ela já começou, mas ela vai se intensificar cada vez mais. À medida que nos aproximamos da volta de Jesus, a sacudidura vai se intensificando. Eu separei alguns textos. Aqui é apenas um gráfico assim só para você entender o momento. Tempo de sacudidura. Que momento que é o tempo de sacudidura? Bom, aqui eu já coloquei ali 1844, início do juízo investigativo pré-advento. Se você não estudou esse tema,
você pode entrar em contato comigo e vai ser um prazer estar explicando para você sobre o juízo investigativo pré-advento. Mas eu não vou agora me deter nesse conceito, porque senão o tema avança, ok? O nosso tempo vai avançando. Mas, em 1844, inicia-se o juízo investigativo pré-advento. A partir de então, começa-se a sacudidura. Ali eu coloquei um ponto de referência, como seriam os nossos dias hoje, e eu coloquei o fim do tempo de graça. Ou seja, a sacudidura ela já iniciou em 1844 e ela vai avançando até o fim do tempo da graça. Então, esse é o momento que Deus vai sacudindo quem? O remanescente, a sua igreja, o seu povo. A sacudidura é algo que é para o povo de Deus. Deus vai sacudir a sua igreja. E aqueles que realmente não querem fazer parte, eles serão eliminados. Porque Deus mesmo vai fazer essa sacudidura. Nós vamos avançar agora, então, com alguns textos que eu separei. Todos esses textos, você encontra eles num pequeno livro, uma compilação chamada Eventos Finais, muito conhecido, e eu pensei alguns deles assim, só para trazer um pouquinho de luz nos textos que nós lemos até então. Ser membro da igreja não garante salvação. Não vou ficar citando sempre o texto, mas embaixo você vai ter ali a referência, a página, para você consultar a qualquer momento. O texto diz assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre, e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Esse texto não é uma aplicação geral para todas as igrejas, mas é para você entender que ter o nome inscrito no livro da igreja não garante a salvação para você. E ela fala, olha, nesse momento, nenhum entre 20 está preparado. Percebeu? Então é algo que a gente olha e precisa dar uma atenção para isso. Eu não posso, porque eu fui batizado, porque eu tenho meu nome escrito nos livros da igreja, eu estou salvo. Não. A salvação é algo que foi conquistada por Jesus Cristo e é uma aceitação que eu e você fazemos diariamente. Então, esse primeiro texto aí, muito claro. Palha separada do trigo. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos, o trigo e o joio. Crescerão juntos para a ceifa. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é o precioso tempo em que o genuíno será o mais forte. Percebeu? Palha, trigo, o joio, eles crescem junto para a ceifa. Mas vai chegar um momento que vai ter que ser separado. Vamos avançando então. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joirar, pois entre nós há homens perversos, que não amam a verdade, nem honram a Deus. Aqui, diz assim, entre nós, homens perversos, entre o povo de Deus, entre a igreja de Deus, entre aquilo que Deus tem de mais precioso nessa terra, que é a sua igreja, que são as pessoas, entre eles há homens perversos, há pessoas que não amam a verdade, pessoas que não honram a Deus. Então o que Deus vai fazer? Deus vai sacudir a igreja para que essas pessoas saiam, mas elas continuam ali, e aí Deus vai fazendo esse processo de peneiramento. É Ele que faz. Não é a liderança da igreja, não é o pastor, é Deus que vai fazer isso. Deus vai peneirar, Deus vai sacudir a sua igreja. Estamos no tempo de sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. Percebeu? Nós estamos no tempo de sacudidura. Então a sacudidura o quê? Já começou. Ela vai se intensificando, mas ela é um processo que já se iniciou. Ela já está acontecendo. Esse texto é muito interessante. A perseguição purifica a igreja. Na ausência de perseguição, tem entrado para as nossas fileiras, aqui, para a igreja de Deus, homens que parecem sãos,
de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Ou seja, quando está tudo fácil, as coisas, muitas pessoas vêm para a igreja. Mas quando chegar o momento de dificuldade, realmente agora elas vão ser provadas e será que realmente elas fazem parte do povo de Deus? Então aqui, um alerta muito grande para a gente que nós não sejamos essas pessoas, mas que nós possamos ser aquelas que permanecem fiéis ao lado de Deus, mesmo apesar das provações. Avançando, ainda sobre a perseguição purifica a igreja, a prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os na igreja. Então, quando está tudo fácil, muita gente vai vindo entrando para a igreja. Só que quando as coisas ficarem difíceis, essas pessoas sairão. Essas pessoas que entraram só porque estava fácil. Agora, quando as coisas ficarem difíceis, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas sairão da igreja. E isso é um processo que vai acontecer. Vamos avançando? Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escarnos, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Percebeu? Na igreja existe uma escória e Deus vai tirá-la no momento certo. É Deus que faz isso. Isso é a sacudidura. Deus vai sacudir a sua igreja. E isso já começou. E isso está se intensificando. Crentes superficiais renunciam à fé. Alguns que agora estão dispostos a empunhar armas da peleja em ocasiões de verdadeiro perigo tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha, eles cederam à tentação, e os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não o aproveitaram, sobre um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. Texto forte, não acha? Alguns que tiveram privilégios, mas não aproveitaram. Sobre um pretexto ou outro, uma desculpa ou outra, não se converteram verdadeiramente. Eles vão sair. Eles vão abandonar a igreja. Eles não vão até o final. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé, as colunas da nossa posição, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas, e então a caminhada descende para a perdição. Percebe a estratégia do inimigo? Ele vai enfraquecendo o espírito de profecia. Aqui, quando diz os testemunhos, está se referindo ao espírito de profecia. Em seguida, ceticismo sobre pontos da doutrina. A pessoa vai questionando alguns pontos da doutrina. Depois, as colunas fundamentais da igreja, das doutrinas. Depois, ele não vai mais crendo na Bíblia. E ele vai só descendo cada vez mais. Que isso não aconteça comigo. Isso não aconteça com você nessa manhã. Que parou esse tempo para ouvir o que Deus tem para falar para ti. Quando os testemunhos aqui, falando sobre espírito e profecia, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão por aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-los em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Percebeu? Começa uma rebelião. Começa um questionamento primeiro na mente. Depois esse questionamento vai aumentando até que chega o momento que a pessoa agora entra em rebelião aberta. Vamos avançando. Dirigentes da igreja abandonam a fé. Textos fortes nessa manhã. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Temos que ler esses textos, temos que orar. Senhor, que não seja eu. Mas isso vai acontecer. Estrelas que temos admirado por seu brilho se tornarão trevas.
nas cenas finais da história terrestre. Homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sobre a perversa influência de Lúcifer. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possa viver com ele. E as apostasias de homens que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes. Muito fortes esses textos. Líderes da igreja, pessoas que estiveram à frente, liderando a igreja, começam a abandoná-la, apostatam da fé. Olha esse texto. A grande questão que está tão próxima, aqui entre colchetes, o editor coloca, o cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado, preparado para a chuva serôdia. Eu e você fazemos parte do povo de Deus. Muitos lideram o povo de Deus através de um ministério pastoral. Deus faz um apelo aos pastores também, se convertam. Se não nos convertermos, seremos eliminados. Deus vai ter um ministério puro no fim dos tempos. Um ministério leal, santificado. Pastores preparados para receber a chuva serôdia. Que eu e você sejamos eles. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante, para cima, e até o fim. Glória a Deus por isso. Ataques dentro da própria igreja. A igreja sofrerá ataques daqueles que eram seus filhos, daqueles que estavam no seio da igreja. Sairão, usarão os púlpitos da igreja. E aqui a gente pode expandir agora, usarão a internet, usarão todos os meios possíveis para criticar a igreja, para criticar a liderança, para criticar os irmãos, para criticar as doutrinas. Eu oro a Deus para que eu não seja essas pessoas. Deus tenha misericórdia de todos nós. Somos todos pecadores. Mas o texto está aí claro. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Percebe o que está acontecendo? A sacudidura é para o povo de Deus. É para Deus purificar o seu povo. Pastores não santificados serão eliminados. Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. Pastores vão abandonar a fé. Aqueles que não forem santificados. Esse texto, esse conjunto de textos que vai ter agora, eu acho fantástico. O peneiramento, percebeu o conceito de sacudidura aqui? O peneiramento de Deus sacode fora multidões, como folhas secas. Não sai pouca gente. Sai muita gente. Mas você vai ver daqui a pouco que vai entrar muita gente também. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Esse texto, ele é triste porque ele diz assim, olha,
Grande proporção dos que agora parecem genuínos não são. Muita gente que parece ser, não é. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. A igreja talvez, olha esse texto, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura, a palha separada do trigo precioso. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas a igreja não cai. Porque é Deus que está no controle dela. É Deus que está controlando a igreja. Ela é a única coisa que Deus tem de mais preciosa, e a igreja, eu falo, as pessoas. Deus tem uma igreja. Deus vai guiar esta igreja até o fim. Que você continue firme nos princípios que você conheceu. Não abandone ela agora. Mesmo que as coisas estão difíceis, às vezes você parece assim, não vou conseguir continuar mais. Continua firme. O trigo continua firme. É o joio que sai. Ah, mas eu vou sair porque me criticaram na igreja, eu vou sair porque isso, eu vou sair porque aquilo. Não saia. Quem sai é o joio. O trigo fica. É Deus e... mas lá tem essa pessoa, tem aquilo que fez isso de errado. Deus, no momento dele, vai tirá-los. No momento certo, Deus vai separar. Deus vai sacudir a sua igreja. É o que Deus tem de mais precioso. É a igreja dele. São as pessoas. Eu e você. Continua firme, meu irmão. Jesus Cristo está voltando. Para buscar eu e você. Para levar a sua família para viver na eternidade. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Uma classe numerosa abandona. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Há elementos preciosos hoje ocultos que não prostraram o joelho a Baal, não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós em chama concentrada. Levantar-se-á a oposição, de novo exerçam domínio, o fanatismo e a intolerância, acendam-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanece firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, a sua esperança mais viva do que os dias da prosperidade. Ao passo que as dificuldades ela está expurgando alguns da igreja, alguns estão se tornando mais fortes, a sua fé está se fortalecendo mais, mesmo em meio às lutas e perseguições que a igreja vai sofrer. Olha o subtítulo. Novos conversos ocupam o lugar dos que saem. Os lugares vagos nas fileiras, lembra que vai sair muita gente? Uma multidão vai sair? Uma classe numerosa? Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 10ª. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Há muitos que o Espírito de Deus está lutando nesses dias. Não sei você que está assistindo a isso, o Espírito de Deus está lutando contigo. Muitos vão se converter nos últimos momentos da história desse mundo. Porque o Espírito está trabalhando com eles nesse momento. O Espírito Santo está lutando com eles. Se o Espírito Santo estiver lutando contigo, meu irmão, aceite o convite de Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Se une ao povo de Deus que está guardando a volta dele.
Uma classe numerosa sai, mas esses lugares serão preenchidos por essas pessoas. O Espírito Santo está trabalhando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Um grande número de pessoas. Uma multidão na sacudidura sai. Mas Deus tem pessoas fiéis, pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal, pessoas que estão aguardando o Espírito Santo trabalhando com elas. Uma grande multidão entra e toma o lugar dessas que saíram. Esse era o último texto. Aí está uma peneira apenas para simbolizar a sacudidura. Deus está sacudindo a sua igreja. A igreja é a coisa que Deus tem de mais preciosa nesse mundo, mas tem elementos que não foram convertidos, que entraram para a igreja por diversas formas, mas não porque foram convertidos. Deus vai sacudir aqueles que não querem se render a Ele. E eles não conseguirão ficar diante das provas e perseguições que virão. E eles sairão. Mas uma classe numerosa fica. E uma classe numerosa entra para ocupar os lugares deles. Deus está estendendo hoje a mão para você. Deus está estendendo a mão para sua família. Se você não se converteu, Deus está te chamando nesse momento. Para você aceitar o convite. Para você se converter, você, sua esposa, seus filhos. Continua lutando por eles. Deus tem muita gente. O Espírito Santo de Deus está trabalhando com muita gente. Que você seja uma delas que vai aceitar o convite do Espírito. Jesus Cristo está voltando. Isso não é momento de desespero, isso é momento de alegria, de regozijo, de felicidade, onde os problemas da humanidade realmente serão resolvidos. Há quantos anos existe a humanidade? Formas de governos instituídas. Nada consegue resolver o problema humano. E não é por falta de tecnologia, não é por falta de conhecimento. É porque o ser humano é mau. E ele não consegue resolver os seus problemas. É Deus que tem que agir para resolver os problemas da humanidade. Se Deus não intervir na humanidade, ela vai continuar assim e vai se autodestruir. Por isso que em algum momento da história Deus vai intervir na humanidade. Jesus Cristo vai voltar. Essa promessa que Ele fez. O mundo parou por causa da pandemia. E não é qualquer pandemia. Um momento como esse, a história está registrando um dos piores momentos que a humanidade já enfrentou. E isso não está acontecendo por acaso. A gente não pode olhar e dizer, está acontecendo isso, por causa disso, porque não temos todas as respostas. O que eu sei é que Deus está permitindo. E por algum motivo Ele está permitindo tudo isso. Talvez Ele queira te acordar, te chacoalhar. Talvez você esteja sendo provado. Permaneça firme. Busque o Senhor. Permaneça leal com a sua família. Continue sendo fiel a Deus. Abençoando a igreja, abençoando as pessoas com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com os talentos que Deus te deu. Que
quando Jesus Cristo voltar, Ele encontre você trabalhando na sua seara, buscando outras pessoas para o seu reino. Que Deus abençoe você nessa manhã. O hino que eu separei para a gente terminar cantando, Altos do Rei, um pouquinho mais. Vamos cantar juntos? Um pouquinho mais. Jesus está voltando. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais e Jesus Cristo vem. Quero convidar você nesse momento a fechar os olhos. Nós vamos fazer uma oração. Pai querido, obrigado nessa manhã pelo privilégio de ler Tua Palavra, ler o Espírito e Profecia, de estudarmos esse tema tão importante que é o tema da sacudidura. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis à nossa família, esperando a volta de Cristo. Fica com todos nós. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a entregar nosso coração todos os dias nas mãos do Senhor Jesus.
Cuida de todos nós. Cuide das famílias enlutadas, das pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades, das pessoas que estão nos hospitais, das pessoas que estão passando por momentos de crise financeira, desemprego. Pai querido, que elas consigam segurar na tua mão, que não desistam, que não abandonem a fé, que os teus irmãos, os teus filhos, os teus queridos, Pai, permaneçam firmes até a volta de Jesus. É o que nós pedimos nesse momento, em nome maravilhoso do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Foi um prazer poder estudar a palavra contigo nessa manhã. Deus te dê um bom restante de sábado na presença dele. Grande abraço. Deus abençoe sua família.